Boa noite. Espero que todo mundo esteja bem por aí. Por aqui, graças a Deus, tá tudo bem. Gente, hoje eu quero bater um papinho aqui. Bater um papinho assim, sozinha, né? Porque eu vou falar no vídeo, mas vocês podem mandar aí pelos comentários. Vocês gostando, eu trago mais conteúdo, falando um pouco mais sobre isso. E independente, também vou estar sempre trazendo uma abordagem, algo informativo aqui nesse perfil. Vamos lá. O que eu quero conversar a respeito hoje, o nosso assunto sobre alimentos, dos alimentos que a gente vem ingerindo ao longo do tempo. Eu vou falar um pouquinho, trazendo para o meu lado, né, da minha experiência, da minha vivência. Eu tenho hoje 31 anos, faltando um mesinho para eu completar 32, mas tenho 31 anos. Então, assim, a minha infância foi de muito biscoito amarelo, aquele biscoitinho, sabe? Aquele biscoitinho salgadinho. Quem é da minha idade aí também vai lembrar, vai saber qual que eu tô falando. Aquele biscoitinho amarelinho, que tipo assim, você comia, tinha aquele gostinho salgadinho, que todo mundo aprecia, todo mundo assim, né? Criança aprecia. Porque assim, veja bem, quando as crianças, elas não nascem com um paladar. Então, o paladar da criança, ele vai se identificando conforme ele vai entrando em contato com o alimento. Por isso que a gente defende muito, orienta e a gente instrui os pais nessa primeira fase, no início da introdução alimentar, a gente orienta para os pais sempre colocarem bastante alimento saudável, fruta, verdura, evitar o mais possível apresentar o açúcar para a criança, porque a criança não nasce, porque às vezes a pessoa fica tadinha, ela não vai comer, vai dar esse suco sem açúcar, só que a criança não tem esse paladar, ela não conhece o gosto do açúcar, ela não conhece o gosto do sal. Então, por isso que é importante, é a melhor fase para moldar a alimentação da criança. Pelo menos assim, o pai que preserva o futuro do filho nessa questão alimentar vai incentivar isso, vai estimular isso. Mas voltando aqui. Daí, meu paladar era esse, porque meus pais não tinham conhecimento, então, eu pedi um biscoitinho, dava o biscoitinho, biscoito recheado, eu era apaixonada no biscoito passatempo, era apaixonada. Então, assim, comia o biscoito passatempo. E refrigerante. Refrigerante, então, ainda mais aqueles de garrafinha KS, que parecia que o gás tinha bem mais, era, tipo assim, na minha época, Guaranita, enfim. Vários gatilhos de memória. Só que o que acontece? Só que, por um lado, também, em relação, assim, à alimentação, lá em casa sempre foi muito... não digo a palavra rígida, mas sempre foi muito incentivador, né? Lá em casa era assim, você tem que comer comida. Depois que você comer comida, você pode comer o que você quiser, mas a comida, o almoço é o alimento principal e você vai comer. E o meu almoço era o arroz, o feijão, a salada de legumes, salada de folhosos e a carne. Então, assim, era assim mesmo, não tô inventando. Era o meu prato era formado assim. E daí, quando eu cheguei lá para os meus 9 anos, por aí, 10 anos, o meu pai, ele foi diagnosticado com colesterol alto. E eu com 9 anos ia entender disso? Nada. Aí onde que tá? O que acontece? Quando meu pai teve esse diagnóstico, a família inteira teve que mudar o ritmo em casa, né? A gente teve que começar a adequar a alimentação para até mesmo incentivar ele, dar força para ele poder também conseguir. Então entra outro ponto, a família nesse ponto é importante, tá, gente? É todo mundo abraçando a causa junto. E aí, eu gostava muito de comer ovo frito com pão. Adorava comer ovo frito com pão, porque eu já tava nessa era. Ovo frito com pão, comia ovo frito com pão. E meu pai sempre foi uma pessoa muito de ler, de se informar. Então, assim, meu pai com o tempo, como ele tava se informando por questão da saúde dele, ele começou a ver as coisas que faziam mal. Então ele começou a me proibir, Catiana, você para de comer ovo com pão. Aí eu falava, gente, mas o que tem? É um ovo? Ele, não, para de comer porque vai aumentar o seu colesterol, você vai ficar que nem eu. Só que assim, a gente é criança, gente, não adianta você vir com esse linguajar com criança, que a criança não vai entender dessa forma, tá? Então assim, a criança tem que ser uma explicação lúdica pra criança poder entender naquela fase dela ali o motivo por que ela não pode, tá? Então assim, porque só dizer você não pode...
é complicado porque ela não vai entender. Ela precisa, na linguagem dela, entender o motivo por que ela não pode. E aí, o que acontece? E aí, meu pai, como eu não parei, meu pai simplesmente parou de comprar o ovo lá pra casa. E aí, tipo, nessa fase eu gostava muito de sorvete. Por que gente, que criança que não vai gostar de sorvete, biscoito recheado, refrigerante? Quem que não vai, gente? Miojo, que lá em casa miojo era a comida mais fácil que tinha. Tipo, tava atrasada pra ir pra escola, miojo. Então, assim, só que a gente, jogar aí 20 anos atrás, a gente não tinha essa informação que a gente tem tendo hoje, né? Antigamente, a comida que era saudável era baratinha. Você ia no mercado, você ia lá, pegava, comprava, era baratinho. Hoje, para você... como a gente sabe que o alimento saudável é o que dá saúde, a gente vê que é um pouquinho mais difícil o acesso, mas não é impossível. Quando a gente quer, a gente vai lá, né, faz o nosso compromisso, a gente se organiza, a gente se prioriza e vai lá cuidar da gente. E aí, o que aconteceu? Aí eu fui... Cresci, fiquei adulta e etc. Fiz a nutrição, parará, tututu. Até eu chegar na nutrição também, minha alimentação ainda não era das melhores. Mas aí me formei. Então, assim, eu tô dizendo aqui, de forma, assim, um pouquinho rápida, que nem eu que sou nutricionista, entendi que a minha alimentação saudável tinha que começar do dia pra noite. Tipo assim, ontem eu recebi informação e hoje eu já tô 100% saudável. Gente, é construção. É construção. Então, eu tô falando isso aqui hoje para quem estiver escutando, para entender que não precisa atropelar os bois, não. É construção, é entendimento, é entender por que você tá fazendo isso, é se priorizar, se amar, porque quem se ama vai se cuidar, vai se priorizar, se cuidar. Então, assim, eu recebi a informação, me especializei, sou nutricionista, profissional de alimentação. Então, assim, eu conheço o que aquele alimento traz de benefício para minha saúde, então eu tenho a opção por escolher qual que eu vou me nutrir, entende? Então, assim, essa é a consciência que você tem que ter, que precisa ter. E igual eu falei nos stories, que eu adquiri a tiroide de Hashimoto. Então, assim, obviamente eu precisei, não que eu me alimentasse mal, mas eu precisei... estou fazendo uma readequação na minha alimentação. Não é fácil, às vezes, você deixar de comer certo alimento que você viveu a sua vida inteira consumindo e, de repente, você tirar. Então, assim, é um processo, tá? Tudo na vida é um processo, entende? Então, assim, o principal é entender isso. É entender que na vida é um processo, que ninguém tem como, do dia pra noite, se transformar. Mas só de pensar em se transformar e querer isso, já é um passo que você subiu a escada, tá bom? Então, assim, os alimentos ultraprocessados, com o tempo, quando você vai ingerindo, igual eu falei, eu fui consumindo isso na minha infância, até a minha adolescência, até a fase adulta, né? Só que assim, obviamente, em vista do que eu consumia na minha infância e adolescência, reduziram bruscamente na minha fase adulta, principalmente após a minha formação em nutrição. Então, assim, mas isso não quer dizer que esses alimentos consumindo a longo prazo não tenham deixado consequências no meu organismo, sabe? Então, assim, entenda que alimentos ultraprocessados a longo prazo desencadeia lá na frente, no futuro, doenças, sabe? E assim, que doenças, Catiana? Isso daí só o seu organismo que irá saber ao desenvolver. Fatores de quem tem predisposição, fatores genéticos, entende? Então, assim, não tem como você saber, eu vou ter tal doença, não tem como, né? Mas a partir do momento que você não tem, você pode fazer transformações para não vir a ter. Então, assim, beleza. A gente entendeu isso, que os alimentos ultraprocessados a longo prazo trazem consequências ruins ao corpo. Então, não é só a obesidade que esses alimentos acarretam, que a obesidade já é considerada uma doença, né? Não é só hipertensão, diabetes, não é só isso. Tem fora a questão depressão, ansiedade, que esses alimentos também interferem
E aí, gente, esses alimentos, eles são perigosos, ultraprocessados são perigosos, porque também eles tendem a desenvolver também patologias emocionais, porque eles interferem na produção de neurotransmissores que participam da nossa parte emocional. Então, assim, o intuito aqui é exatamente falar sobre isso, né? No processo que eu cheguei. Que, resumidamente, foi numa pegada que eu estava extremamente focada muito em trabalhar para pagar minhas contas, enfim, me deixei um pouco de lado e não estava fazendo atividade física, estava levando uma vida desregrada no sentido assim, me alimentando mal em que sentido? Não fazia refeições, fazia só quando eu tinha fome, não estava praticando atividade física. E assim, por mais que eu seja da área e saiba que faz mal, a gente acaba pecando também. E aí a conta veio, aí meu corpo deu sinais, gritou, fui na endocrinologista, passou uma bateria de exames, fiz os exames, e aí foi constatado que meu anti-TPO estava altíssimo, além do que deveria estar. Estava ultrapassado. E aí, onde foi diagnosticado... E, gente, não foi só uma vez que eu fiz exame, não, tá? Esse exame eu cheguei a fazer, foi a terceira vez que eu fiz. Só que aí, em cada um, apresentou um estágio. E aí, o terceiro já deu ele lá em cima. E aí, não tinha... Como ele não... Graças a Deus, eu não perdi a funcionalidade da minha glândula, não precisou entrar com medicamento. E aí, no caso, para fazer remissão da doença... que no caso é controlar a doença, porque, igual eu falei, ela não tem cura, mas você tem como controlar. Então, foi feita uma receita para mim de fitoterápicos, então por isso que, tipo, eu super aprecio, porque é tudo natural. Entrei para atividade física, e aí entra uma outra questão, porque eu nunca fui muito fã de musculação, mas eu fazia natação, mas a natação para mim em tempos assim de frio, de chuva, eu tinha uma dificuldade tremenda em questão também de eu usar lente de contato, e aí eu nado na piscina, e aí muitas das vezes tinha que colocar o óculos, mas eu não poderia ficar com a lente, e a visão... Enfim, não vou entrar nessas questões, mas assim, eu optei por tentar a musculação. E daí eu comecei a trabalhar em mim, a construção do motivo, a necessidade que estava me levando a fazer aquele esporte. E aí, desde então, me comprometi comigo mesma. E aí, adequei minha alimentação. Tem alimentos que eu preciso substituir na minha alimentação, e estou fazendo gradativamente. Catiana, mas precisa... Eu notei diferença no meu bem-estar, sabe? Então, assim, tudo que eu testo e que me faz bem, eu gosto de manter. Eu não abro mão, entende? Então, assim, eu sei que é um processo, é difícil, porque, igual, vou dar um exemplo. O glúten é um alimento que, na época, a médica me orientou, falando pra eu fazer um teste, fazer uns 7 dias sem ele na minha refeição para ver como que eu ia me sentir. E, de fato, eu me senti melhor. Então, assim, porque o glúten, ele, dependendo, em alguns casos, não é regra, ele pode ajudar na inflamação, a ativar a inflamação. E aí, o que acontece? A pessoa que possui a tireoidite de Hashimoto, tudo que ela deve evitar são processos inflamatórios no corpo dela, seja de qualquer estímulo, seja viral, bactéria, a própria estilo de vida mesmo, porque a gente sabe que uma pessoa que está acima do peso em excesso, no caso da obesidade, é um corpo inflamado, então tende a acontecer esse tipo de situação. Então, assim, no meu caso, ela falou para eu fazer esse teste com glúten e eu senti uma melhora e decidi optar por suspender o glúten. Mas, assim, tem alimentos que realmente é difícil de você tirar da sua alimentação, igual massas, macarrão. Assim, embora eu tenha comprado um macarrão sem glúten, não achei tão diferente assim, mas o pão, por exemplo, é uma coisa assim. Não como pão todos os dias, mas eu gosto de um pão. E a gente que cresce 31 anos comendo pão,
tirar o pão, assim, da alimentação da gente é uma loucura, né, gente? Não é fácil. Então, assim, café, que era uma coisa que eu amava. Quem me conhece próximo a mim sabe como que eu era viciada em café. Mas por conta da cafeína, também causar estímulo na tireoide. Aí eu tive que também maneirar. Na verdade, eu não tô nem tomando. Raramente eu tô tomando café, raramente, então eu substitui por chás. Então, assim, não foi uma dificuldade pra mim, porque eu fui acostumada com chá desde criança, então tomo de boa. E aí, o bom do chá também é que ele tem as propriedades também dele, né? Que trazem benefícios pro corpo da gente. E aí, a questão do sono, gente. A questão do sono. Gente, como que o sono é importante? Você organizar o horário pra dormir e o horário para você acordar, sabe? Porque assim, tem um determinado horário que o nosso ciclo... Meu Deus, espera aí que eu tenho dificuldade em pronunciar certos termos que eu vou te falar, tá, gente? Então, só tô dando uma pesquisadinha aqui pra não falar errado. Ciclo... É isso mesmo, eu tava pensando em falar, mas eu falei, deixa eu confirmar, circadiano. Então, assim, a gente tem um horário que é produzido o cortisol e a melatonina. Então, assim, a gente tem que respeitar esse ciclo, porque esses hormônios, se eles não são produzidos, ele tem interferência, ele não vai participar de processos que o nosso corpo precisa para que o metabolismo funcione bem, tá bom? Outro momento eu venho, explico sobre o ciclo circadiano, explico sobre essa produção de hormônio, né, de cortisol, de melatonina, enfim. Que meu intuito aqui foi falar um pouquinho só, já que eu comecei a falar da patologia, eu nem falei em si totalmente dela, mas eu ainda posso vir falar mais cientificamente sobre a patologia. Mas, assim, só para vocês entenderem como que foi, como que eu descobri. A primeiro momento foi um susto para mim, porque, assim, você descobrir que você tem uma doença que não tem cura, você, sem conhecimento nenhum da doença, você fica meio assim, né? Tipo, meu Deus, que essa doença é? O que ela faz? O que ela causa? E, assim, ela é uma doença autoimune, né? Porque os anticorpos que atacam a glândula. Ele entende, ele reconhece o corpo como um corpo estranho. O motivo... Ainda não tem clareza nos estudos, né? Mas, assim, como eu disse lá no Stories, são pessoas que têm predisposição, se expõem aos riscos, igual no meu caso, né? De um estilo de vida que eu levei. Então, assim, a intenção desse vídeo informativo é esse, sabe? De vocês buscarem transformar o estilo de vida, o hábito de vida de vocês, a qualidade de vida de vocês. Não se negligencie, não se deixe para depois. Pelo contrário, foca, porque a gente sem saúde, a gente não faz nada, absolutamente nada. E a gente precisa da nossa saúde, sabe? Não digo nem por questão só de trabalho, mas pra gente também. Porque a gente precisa realizar as coisas que a gente tem prazer em realizar, sabe? E a gente se sentir, igual eu falei lá, desde quando eu comecei toda essa mudança, comecei com os fitoterápicos, comecei com a melhora do meu estilo de vida, da atividade física. Gente, é outra vida, sabe? É outro sentimento, não acordar exausta, não ter essa oscilação de humor, sabe? Então, assim, fica essa dica para vocês se enxergarem, se amarem, se cuidarem. E até a próxima, né? E se gostarem, dá uma curtidinha aí pra mim, tá bom? Um beijo!